Recentemente, nós olhamos para as duas últimas histórias do livro de Juízes. E o livro de Juízes termina com uma referência ao caos social, miséria, caos pessoal, que resulta da falta de autoridade, justiça e submissão a Deus. Nós vimos que essas narrativas, elas são como um zoom para a gente entender o que estava acontecendo no período de Juízes, aquele ciclo de Juízes. Essas duas histórias ilustram que tipo de coisas aconteciam naquele momento. E eram duas histórias muito pesadas. Deixa eu voltar. Essas duas histórias no final do livro de Juízes, elas são como uma trilogia, né? São duas, mas elas vão apontar para uma terceira história, um outro episódio. E ali a gente vê que a primeira história que a gente viu de Mica era uma situação ruim, a história do Levita e da concubina é uma situação pior ainda, e a gente pensa assim, cada filme vai ficando pior a situação, até que o último filme da trilogia, a gente vai ver a esperança, como que isso se resolve. E nós chegamos então a essa terceira história, que rendeu um livro distinto, mas que está ligado ao livro de Juízes. Logo no início do livro de Ruth, abra sua Bíblia, nós podemos ler no versículo 1, que se trata dos dias em que os juízes governavam Israel. Então é esse mesmo período. Essa história acontece no mesmo período das outras duas histórias anteriores. O livro de Ruth é um livro sobre gente comum, que enfrenta acontecimentos comuns. É um livro simples, sobre as coisas da vida simples, mas profundas. É um livro sobre tragédia, sobre amor, sobre amizade, sobre hombridade, sobre resgate e, acima de tudo, sobre a soberana providência de Deus. E nessa primeira mensagem, que nós iniciaremos agora, essa série sobre o livro de Ruth, nós vamos ver que na crise, na dificuldade, precisamos ser fiéis ao que Deus nos manda. Quando a crise bate a porta, precisamos confiar naquilo que Deus já nos revelou. Ruth capítulo 1, versículo 1 ao 5. Preste atenção na leitura do texto, assim diz a palavra de Deus. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo sua esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, a esposa Noemi. Os filhos Malom e Quilion, e eram de Eufrates, efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, cative o nosso coração, nós possamos nos render mesmo para conhecer-te mais, ó Deus, através da Tua palavra. Teu Espírito Santo fale a cada um de nós aqui, Senhor, conforme nós precisamos aplicar isso à nossa vida. Abençoe, ó Pai, cada um aqui, nos ajude a nos concentrarmos na Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando a crise bate à porta? Alguém que já passou dificuldades na vida? Basta estar vivo, né? Basta estar vivendo para enfrentar dificuldades. Algumas pessoas sucumbem diante das dificuldades, diante de atritos, diante de alguma confusão, diante de lutas. As pessoas ficam sem reação, sem saber o que fazer, se desesperam. Mas a grande maioria tenta fazer alguma coisa, tenta resolver, tenta solucionar os seus problemas. Só que a forma de fazer isso varia muito. E vocês podem me perguntar, tá, mas depende do tipo de dificuldade. Quando a gente fala de dificuldades na vida, talvez a primeira coisa que a gente possa pensar é a dificuldade financeira. As dificuldades de lidar com as nossas finanças, nossos compromissos. Mas há diversos tipos de dificuldade que cada um de nós enfrenta nos nossos ciclos da vida. Agora, muitas pessoas, inclusive nós, povo de Deus, tentamos resolver o problema da forma que achamos melhor aos nossos próprios olhos. E lembram-se? Esse era o lema de Juízes. E por isso que as coisas estavam daquele jeito. Sabemos que isso é muito perigoso. Fazer as coisas conforme você acha que é certo aos seus próprios olhos.
Na área financeira, talvez, diante da crise, alguém que nunca pensou em roubar, começa a se ver tentado a resolver seus problemas desviando dinheiro, sonegando um imposto, fazendo alguma maracutaia nos seus negócios, nos seus contratos. Talvez alguém que sofre com dificuldade no casamento acha que a solução é ter um caso extra, tentar uma aventura, tentar algo novo, o divórcio. Talvez alguém que não consegue um relacionamento dentro da igreja com uma pessoa de Deus acha que a solução é ir para o mundo procurar um relacionamento lá fora, com um parceiro no mundo. Problemas, dificuldades, lutas da vida, dilemas de diversas idades, faixas etárias e econômicas e sociais são comuns na vida. Mas dependendo da forma como nós reagimos a ela, nós podemos ter mais problemas, mais gravidade, mais consequências na nossa vida. Ao ler esses primeiros 5 versículos do livro de Ruth e conhecendo as últimas histórias de Juízes, a gente já pode pensar, pronto, lá vem mais tragédia, lá vem mais coisa ruim, o que vai acontecer. Mas a maioria de vocês conhece o livro de Ruth e sabe que a história não vai terminar assim. No verso 1 e 2, nós vemos que nos dias em que os juízes governavam a terra, já sabemos que os dias em que os juízes governavam não eram fáceis. E ainda veio uma grande fome sobre a terra. No Antigo Testamento, meus irmãos, muitas vezes a fome ela era evidência da disciplina de Deus para o seu povo, porque estavam pecando contra ele. Isso Deus deixa claro como uma regra, como um procedimento, lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 e 16, em Levítico capítulo 26, versículo 20, ele diz que os campos seriam amaldiçoados, a terra seria infrutífera, se o povo abandonasse a Deus. E esse povo, essa família, estava na terra prometida, onde haveria fartura de pão e mel, mas a fome chegou até lá. E é algo que nós perdemos aqui no significado das palavras. Mas a palavra Belém, ela significa casa do pão. Talvez você saiba disso. Belém significa isso. E houve grande fome em Belém. A palavra Belém, Bet, casa, e Lehem, pão, significa isso, a casa do pão. Esse nome aponta para a fertilidade daquela região. Era uma região onde não faltaria pão, onde seria muito fértil. Os cereais, é uma região realmente muito produtiva até hoje. Porém, faltou pão na casa do pão. A cidade deixou de ser um celeiro para ser um lugar de desespero e fome. A casa do pão estava com as prateleiras vazias. Então um homem de nome Elimeleque, o que ele faz? Ele deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Ele abandona a casa do pão e vai para Moabe, levando a sua família junto. Mas o que tem de mais isso? Afinal, se não tem pão aqui, eu vou procurar um lugar que tem pão para minha família. Se não tem pão na casa do pão, quem é que não tentaria resolver o problema da fome na sua mesa, largando o que for preciso para alimentar a sua família? Nós podemos pensar que não tem nada de mais nessa mudança. Afinal, um pai de família está buscando fazer o que ele acha melhor para a família dele. Ele está fazendo aquilo que é certo aos seus próprios olhos. Mas nós sabemos que fazer o que é certo aos seus próprios olhos é muito perigoso. E alguém aqui lembra como surgiu o povo de Moabe? Quem eram os moabitas? Que região é essa que ele está indo morar? Talvez você não conheça ou não lembre da história, mas os moabitas eram descendentes de Ló. Quando Deus disse que destruiria Sodoma e Gomorra, e ele vai estar destruindo a cidade, e Ló e sua família estão fugindo, e Deus disse: não olhe para trás, não fique com pena desse povo idólatra, promíscuo, não fique com pena deles, não fique se apegando a isso, eu vou destruir esse povo. E enquanto a cidade estava sendo destruída, Ló e sua família correndo, a mulher de Ló olha para trás, num apego daquilo que estava se perdendo, e ela virou uma estátua de sal, e ele perdeu sua vida. E aí as filhas de Ló, eram 2, elas têm um plano brilhante, porque elas ficaram assim: não tem mais homem agora, a cidade inteira foi destruída, como vamos preservar? A mãe morreu, o nome do nosso pai. Vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o nosso pai e vamos ter relação com ele, e aí a gente vai ter um descendente do nosso pai. E elas fizeram o que acharam certo aos olhos dela. Nessa história trágica, um dos filhos se chama Moabe,
que vai para essa região, se estabelece ali, e aí nasce o povo, surge o povo moabita, que era um povo hostil a Israel. Um povo idólatra, adoradores explícitos de Camus, um deus inventado que exigia sacrifícios humanos. E por isso os moabitas não deveriam ser aceitos na congregação de Israel. Os moabitas não poderiam participar do culto de Israel até a 10ª geração. Está lá em Deuteronômio isso. Por que isso? Para extirpar qualquer vestígio de idolatria. É quando uma pessoa aceita Jesus lá tarde da vida, já com uma vida toda errada, cheia de vícios desse mundo, não vícios só do álcool, de cigarro, mas de cultura, de hábitos, e acha que esse é o jeito de viver. E isso influencia muito. E as pessoas às vezes não vão mudar tudo. São gerações e gerações de santificação. Então isso de até a 10ª geração era, esse povo precisa passar muito tempo aqui dentro para ser santificado. Esse povo era opressor, já havia oprimido Israel no início do livro de Juízes, com o rei Eglon, lá em Juízes capítulo 3, aquele rei lá que depois Deus levanta um juiz chamado Eude, que bota uma adaga de 40 centímetros na perna, chega lá e enfia na barriga do rei até sair gordura da sua mão ali para fora, um episódio bem nojento que está lá em Juízes 3, e aquele rei fica ali morrendo, e Eude foge, e esse povo oprimiu Israel por 18 anos, mas foi para lá que Elimeleque foi. É por isso que Moabe é um lugar muito estranho para se querer morar, para um israelita querer morar. Ele se desloca a 80 quilômetros de Belém para ir morar em Moabe. Elimeleque e a sua família abandonam a terra do povo de Deus em troca da terra do povo inimigo. Tem um teólogo do século XVII, Matthew Henry, ou Mateus Henrique, que apesar de elogiar o possível desejo de cuidado da parte de Elimeleque com sua família durante a fome, ele pergunta se essa mudança justificaria mesmo isso. E ele registra o seguinte comentário: nos aborrecer com o lugar que Deus nos coloca e abandoná-lo na primeira oportunidade, logo que nos deparamos com o desconforto ou a inconveniência, é evidência de um espírito descontente, ingrato, desconfiado e instável. Até porque outros cidadãos belemitas não saíram de lá, ficaram por lá, à espera do final da fome, lutando pela sobrevivência. E é o que o texto nos mostra, passaram melhor do que Noemi e sua família em Moabe. Essa família saiu para fugir de uma crise, não dá mais em Belém, saiu para fugir da crise, mas esse tempo foi mais longo do que eles planejaram. Logo no versículo 1, você pode ler que eles foram morar, diz a minha versão na NVT, foi morar em Moabe. Talvez outras versões que você tenha aí, a NVI, a RA, vai dizer que ele foi morar por um tempo, foi viver por algum tempo ali, saiu a habitar. E o verbo usado aqui indica uma peregrinação temporária mesmo. Ele foi ficar um tempo lá. Vamos ali ver se a gente consegue resolver o problema da fome e logo a gente volta. Era um intercâmbio. Só que o tempo passa e logo no versículo 2 a gente vê que eles se estabeleceram ali, permaneceram ali, lá ficaram, foram para resolver um problema, era só por um tempo, mas gostaram e ficaram ali. Foi tempo suficiente para que a morte visitasse aquela casa 3 vezes. Noemi ficou em Moabe quase 10 anos, nos mostra o versículo 4, e nesse tempo ela colecionou tragédias atrás de tragédias, porque as decisões precipitadas nos prendem por muito mais tempo do que gostaríamos e trazem graves consequências. Nós podemos pensar que, por Deus permitir às vezes que a gente tome uma decisão, ela é da vontade de Deus. A gente ora: Deus, se não é da tua vontade, impede. Mas a gente força as coisas a acontecerem e acha que só porque deu certo, porque eu consegui, é da vontade de Deus. A gente acha que só porque não aconteceu nada mirabolante, não caiu um meteoro lá no seu projeto, Deus está apoiando. E isso não é verdade. Às vezes Deus deixa as coisas acontecerem mesmo. Deus deixa a gente tomar decisões tolas para ver se a gente amadurece, para ver se a gente aprende. E às vezes tomamos decisões pensando que vai ser temporário. Não, é só por um tempo. Eu vou ficar um tempo sem ir para o culto, mas depois eu volto, tudo bem. Eu vou ter que me afastar da comunhão dos irmãos, mas é porque é por um período, por um projeto, porque eu estou me dedicando muito agora no meu trabalho, porque eu estou me dedicando muito agora nos meus cursos. É só por um tempo, é só por enquanto que as crianças são pequenas, é muito difícil, mas depois a gente vai voltar, está tudo bem com a gente. É só por um tempo longe do relacionamento, do serviço, da comunhão. Mas muitas vezes esse tempinho se estende e traz mais turbulências para a sua vida.
Um tempinho que você se acostuma longe de Deus, perde o ritmo da comunhão, perde o ritmo do serviço, da intimidade com Deus e com seus irmãos. Eu vou deixar de congregar, mas é para trabalhar, estudar. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus: não deixem de congregar. Mas eu não vou confessar pecado, é muito difícil falar dos meus defeitos. Mas a palavra de Deus nos diz: confessar esses pecados uns aos outros. Eu vou fazer uma sociedade aqui com um não crente, pedir Deus abençoe esse meu negócio. Mas a palavra de Deus me diz: não vos ponhais em julgo desigual. Eu não preciso ouvir ninguém. Mas a palavra de Deus se diz em Hebreus 13: obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. E a gente pede a vontade de Deus, mas a palavra está constantemente nos apontando para um lugar, e a gente indo para outro. Escolher nos desviar da vontade revelada de Deus nos leva a conflitos com a nossa consciência e paz. Mas nós negamos muitas vezes mandamentos claros da palavra de Deus, enquanto dizemos estar buscando a vontade dele. Eu tenho para você uma revelação essa noite. A revelação da vontade de Deus para a sua vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Deus revela e afirma qual é a vontade dele para a tua vida. A vontade de Deus é sempre a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus, sempre. Receba isso. Qualquer decisão que nos leva a um caminho, a deixar o caminho da obediência e do crescimento, é uma má decisão. Qualquer decisão que nos leva a nos afastar dos caminhos da obediência do Senhor e do crescimento na fé é uma má decisão, porque a vontade de Deus é clara, é a nossa santificação. Mas muitas das nossas indecisões e más decisões, elas seriam resolvidas se simplesmente conhecêssemos melhor o que Deus exige de nós. O contexto imediato de Tessalonicenses é sobre a imoralidade sexual, mas se aplica a tudo na nossa vida, porque Deus deixa claro isso em toda a Escritura. Será que Deus é da tua vontade esse namoro? Namoro com uma pessoa fora do mundo, que quer sexo, que quer uma vida sem compromisso? Não está claro quem é teu pai e quais são os princípios dele para você querer esse tipo de relacionamento? Um negócio com um ímpio, um negócio que é meio estranho assim, tem umas coisas ilícitas, mas eu acho que vai dar certo no fim, depois Deus vai abençoar. Peraí. Não se ilude. Elimeleque tomou a decisão errada quando deixou o lugar que Deus havia dado para eles. O que havia em Belém era algo difícil, era ruim, era fome, era perigoso. Fome causa morte. Mas ele decidiu viver e seguir as aparências e não pela fé. Elimeleque não via solução em Belém, procurou solução onde seus olhos acharam melhor, na terra dos inimigos. É preciso confiar e viver pela fé. Mas o que é viver pela fé? Como confiar nas promessas de Deus? O Isaac me perguntou ontem de manhã, quando nós estávamos numa conversa de homem para homem. Mas o que é confiar, pai? Puxa, o que é confiar? Confiar é acreditar e obedecer. Na hora Deus fala isso, é acreditar, acredita no que eu estou te falando e obedece. A gente acha que confiar é entender tudo. Confiar é saber o que vai acontecer no final. Confiar é acreditar e obedecer. Confiar é entregar-se sem receio, sem medo. Confiar é permitir que Deus explique depois, se Ele quiser. Não, mas eu quero entender o que está acontecendo. Confiar é não querer entender tudo. Se Deus quiser, Ele te explica, mas obedece. Obedece. Isso é confiar. Quando nos recusamos a confiar em Deus, estamos chamando Ele de mentiroso. Deus disse que sustentaria seu povo, disse que traria juízo também. É pela fé e obediência que o Espírito Santo constrói em nós o caráter de Cristo, irmãos. É pela fé que Ele opera a sua justiça, como diz Romanos 1,17. Porque no Evangelho, essa boa notícia do que Jesus fez por nós, nessa boa notícia é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Elimeleque não foi buscar ajuda na sua família, nos seus irmãos de fé. Ele deve ter feito as suas análises geopolíticas,
agrícolas, e considerou melhor aos seus olhos ir para Moabe. Só que o profeta Isaías, capítulo 5, 21, lembra para nós, Elimeleque não teve esse privilégio de ouvir do profeta Isaías, mas para nós nos lembra que a aflição espera, que a aflição espera os que são sábios aos seus próprios olhos. Acho que foi inspirado no livro de Juízes que Deus usou Isaías para falar isso. E pensam ter entendimento. Que aflição espera aqueles que são sábios aos seus próprios olhos e pensam ter entendimento? Pessoas que não buscam conselhos, que não oram, que não buscam orientação, não compartilham para os irmãos orarem pelas suas decisões importantes, mas que vivem pela independência. Eu não preciso de ninguém. Eu, um sinal 4G e chat GPT, está tudo resolvido. Situações de crise nos levam ao limite e tem poder de mostrar o que de fato está dentro do nosso coração. Acho que é isso que está vendo. A situação, a fome, pressionou Elimeleque e as suas decisões levaram a terríveis consequências. Olha o que diz o texto no versículo 13. Elimeleque morreu e Noemi ficou com 2 filhos. Ele saiu de Belém para escapar da fome e se deu de cara com a morte. O objetivo não foi alcançado. E o pastor Hernandes Dias Lopes, sempre muito poético, ele diz: saiu da casa do pão em busca de sobrevivência e encontrou a sepultura. Eles fugiram da fome, mas não conseguiram escapar da morte. Elimeleque perdeu a vida procurando sobrevivência. Além disso, ele deixou a mulher viúva com 2 filhos numa terra hostil, longe da família. Além da fome, ele acrescentou àquela realidade a tristeza do luto. Elimeleque quis sair de um buraco, mas caiu em outro pior. Ele levou sua família junto. Há algo interessante ainda referente ao nome desse homem, ele líder dessa família. E na maneira hebraica de pensar o nome de uma pessoa, está muito relacionado ao caráter. O nome de uma pessoa está relacionado ao seu estilo de vida, ao seu caráter. Quando Abraão se tornou uma nova pessoa, confiando e andando com Deus, ele recebeu um novo nome. E muitos outros homens de Deus recebiam um novo nome que significava um novo momento. Agora é uma nova vida, um novo jeito de viver. E quando o nome de uma pessoa era destruído ou eliminado, aquela pessoa era eliminada. Era um cancelamento. Por isso que era o fim da história de uma família não ter descendentes. Se aquela família não tivesse descendentes, acabou o nome, acabou a história, acabou-se a memória. E o nome de Elimeleque, Elimeleque, significa Deus é meu rei, ou Deus rei, meu Deus é rei. Só que na prática, Deus não era rei na vida de Elimeleque. Ele deixou Deus de fora das suas decisões. Ele desconsiderou a sua vontade já revelada para que o povo habitasse na terra prometida, obedecesse a ele, e foi em busca de outras coisas que ele acreditava. Será que ele se importava mesmo com o nome dele que diz meu Deus é rei? Afinal, ao ir para Moabe, não teria adoração em Moabe, não teria culto em Moabe, não teria os anciões, não tinha sacerdotes. Como ele ia prestar culto a Deus lá? Ele não estava preocupado com isso. Abandonar a terra das tribos de Israel e ir para Moabe significa muito mais do que eu e você sair de Carlos Barbosa para ir morar em São Paulo por uma oportunidade de emprego. Não, eu vou para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio, um estudo. Tem um significado muito mais profundo aqui. É abandonar o que Deus confirmou para eles que eles deviam fazer. Era se rebelar contra a ordem clara de Deus de como o povo deveria viver e se misturar com o povo pagão. Diante de uma oportunidade ou de uma necessidade de mudança, será que você considera a relevância espiritual das decisões? Será que quando você tem uma oportunidade de emprego, um convite de trabalho fora, um convite de mudança, você considera os impactos espirituais na sua vida e na sua família? Ou você só pensa no retorno que aquilo lá vai dar? Não, mas lá é mais confortável, não, mas lá eu vou ganhar mais, mas e teu relacionamento com teus irmãos? E teus filhos? Não, mas a gente se vira, a gente acha uma igreja lá. Quem sabe se tem igreja boa lá? Igreja tem em tudo que é lugar. Igreja boa? Será? Não, mas olha, se não tem igreja boa lá, Deus está te mandando para plantar e começar uma. Porque Ele não quer que você fique longe da comunhão. Afinal, Ele já revelou, não deixe de congregar. Será que a gente considera o impacto sobre os relacionamentos que nossos filhos vão ter no lugar que a gente está indo?
Elimeleque não considerou que ao levar 2 filhos solteiros para Moabe, eles poderiam se interessar por mulheres moabitas e se casarem com elas. E de fato foi o que aconteceu. Muitas vezes os caminhos que a gente escolhe revelam os compromissos mais profundos do nosso coração. Os caminhos, as decisões que a gente toma revelam os compromissos mais profundos do nosso coração. Muitos portam o rótulo de cristão, evangélico, crente, mas o cristianismo deles não tem nenhum impacto nas decisões mais importantes da vida dele. Com quem casar, com quem se relacionar, onde trabalhar, onde morar, no que trabalhar. Mas, será que meu Deus é rei para você? Elimeleque? Será que Deus governa sobre tudo na sua vida? Sobre os seus sonhos, sobre a sua carreira, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus filhos, sobre o futuro dos seus filhos? Esses homens se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, se uniram a alguém fora do povo de Deus, quebrando mais regras. Só que, para uns filhos que olharam para o pai, quebrando esse tipo de regra, que diferença faz? Meu pai saiu de Belém e veio para cá, mais uma regra quebrada. Meu pai já demonstrou que quando a coisa aperta, Deus não importa. E cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. A fome, a mudança, quem gosta de se mudar? De casa, de cidade. Tem gente que gosta. Tem gente que não suporta a mudança. Essa mulher passando pela fome, essa família, pela mudança para Moabe, a morte do pai, o casamento dos filhos com mulheres estrangeiras, pagãs, a morte dos filhos, 10 anos das noras ali, sem fertilidade, 10 anos de casamento e nenhum neto, insegurança numa terra onde ela não tinha parentes, não tinha amigos, saiu do povo de Deus. O nome da sua família já não teria mais como seguir. Elimeleque morreu, os filhos morreram, não tem mais homem, acabou-se a nossa história. Se eu tenho uma herança, talvez uma terra, propriedade lá em Belém para receber, já era. Como que a gente vai resgatar isso? Eu, uma mulher viúva, sozinha, sem ninguém, naquele contexto ainda. E um parênteses aqui é que a gente pode reconhecer sim que essa esterilidade das mulheres estivesse sendo a mão de Deus pesando sobre essa decisão deles de ir para Moabe, de se casar com estrangeiras, e Deus não estava abençoando o ventre daquelas mulheres. Eles estavam obstinadamente longe da vontade de Deus. Só que o texto não deixa isso claro, e nós não podemos assumir isso como uma única possibilidade e dizer isso autoritariamente. Aliás, no completar-se da revelação bíblica, lá em João capítulo 3, 9, quando Jesus estava caminhando com seus discípulos, lembra quando Jesus encontra um cego de nascença? E os discípulos perguntam: Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os pais dele? Será que essa cegueira é castigo? E Jesus disse: nem ele, nem os pais, mas foi para a glória de Deus que ele nasceu assim. Então a gente não pode dizer determinadamente que era isso, não sabemos. Não podemos atribuir que algo ruim que acontece na nossa vida, algo difícil, triste, seja necessariamente um castigo de Deus. Porque os propósitos de Deus vão além do que a gente pode ver e imaginar. Nem sempre uma notícia ruim é castigo, disciplina. Mas Noemi estava sofrendo. Golpe após golpe, tragédia após tragédia. Porque escolhas ruins de um pai de família estavam levando a consequências trágicas. E agora? E agora, José? Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Poema de 1942, Carlos Drummond de Andrade. Mas, e agora, Noemi? E agora? Agora, como escreveu o pastor Russell Shedd, a situação extrema do homem é a oportunidade de Deus.
Ou C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. É agora, porque quando a crise bate a porta, nós precisamos confiar naquilo que Deus já nos revelou. E para a gente refletir e praticar, indo para a conclusão, as crises fazem parte do plano de Deus. E elas são usadas para nos amadurecer, para santificar, fortalecer a nossa fé. Tem um pastor, Warren Wiersbe, que ele sugere que os problemas que surgem em nossa vida, nós podemos fazer uma das 3 coisas: tolerar os problemas, fugir deles ou usar eles a nosso favor. Se a gente tentar simplesmente tolerar as nossas provações e dificuldades, tentando ignorar elas, nós passamos a ser dominados por elas. E a nossa tendência é nos tornar endurecidos e amargurados. Mas se nós tentarmos fugir das nossas provações, é provável que nós vamos perder os processos e propósitos de Deus para a nossa vida santificada com Ele, de amadurecimento, de intimidade. Porém, se a gente aprender a usar as provações ao nosso favor, elas nos servem e nos beneficiam. E Deus faz, sim, como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? O contexto diz: de nos tornar mais parecidos com Cristo, mais parecidos com Jesus. Mas quando a crise chega, como você reage? Como você usa seu dinheiro na crise? Qual é a primeira coisa que você corta do seu orçamento? Você tem dificuldade de ser fiel e generoso quando está bem? Imagina quando estiver na crise. Como você usa a sua língua, as suas palavras no meio do caos? Como você toma decisões diante das calamidades? Como você reage quando os seus planos não dão certo? Certos sofrimentos parecem insuportáveis. Imaginar-me na situação de Noemi aqui é algo terrível. 5 versículos, a gente passa reto e nem imagina tudo que aconteceu aqui. Uma fome numa região, uma mudança com filhos, perder o marido, os filhos num casamento com ímpios, perder os filhos, ficar sozinho. Tragédia mais tragédia. E às vezes as coisas parecem muito injustas com a gente. Muito injusto. Por que, Senhor? Por que comigo? Por que tem gente que faz tanta maldade e se dá bem? Por que eu que estou tentando, estou buscando, estou querendo fazer o que é certo e não dá certo as coisas? No tempo de provação, a fé significa deixar as dificuldades nas mãos de Deus, mesmo sem receber uma resposta. Uma fé assim vai ser fortalecida pela lembrança constante de como Deus já nos ajudou no passado, de como Ele é fiel, olhando para a sua palavra. A fé é uma caminhada de confiança, crescimento e lembrança, memória. Lembro de Jeremias, lembrando: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque se eu olhar para a minha realidade, eu desabo. Mas o meu Deus é um Deus eterno. E parte da espiritualidade dos homens e mulheres do Antigo Testamento, no tempo de Noemi, consistia em lembrar e meditar nos grandes feitos de Deus do passado. E nós podemos aprender com eles a manter assim a fé viva em períodos difíceis. Tiago capítulo 1, versículo 12 nos diz: feliz é aquele que suporta com paciência as provações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Mas qual caminho você vai tomar? Qual caminho irá escolher em situações difíceis da vida? Nas situações difíceis da vida, nós não devemos ir por caminhos que o Senhor não aprova. A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. E muitas vezes, nos momentos de definição da vida, diante de grandes oportunidades, quando a gente vai determinar o rumo, uma grande mudança, parece que os fatores que mais pesam na nossa decisão é conforto e segurança. Será que nós vamos estar seguros? Será que vai estar tudo bem? Como se Deus não tivesse prometido isso para os seus filhos. O mais importante, meus irmãos, é fazer a vontade de Deus, conforme ela está revelada na palavra.
Nós somos pessoas normais, que acertam uma e tropeçam em outras. E vamos continuar errando, dando umas tropeçadas. Só que muitas vezes nós endurecemos o coração e só complicamos as coisas. Rejeitamos a instrução do Espírito Santo e vamos nos afastando, nos afundando. Reagir de diversas maneiras, menos do jeito que a Bíblia fala, menos do jeito que Deus fala. Sem a orientação do Espírito Santo, da palavra, essa é a tendência da nossa carne, do velho homem. Tem um pastor que disse que seria melhor você tentar curar uma ferida aberta e infeccionada, esfregando esterco de tiga de galinha, do que tentar resolver os seus problemas da vida com outros pecados. Usando pecados. Só que a gente insiste, ignora. Cuidado. A estrada da infidelidade, da obstinação, da rebeldia continua sendo a estrada da morte. Crises, meus irmãos, são oportunidades de a gente conduzir a família para Jesus. E muitas vezes a gente faz o contrário. A gente explode na família e afasta eles de Jesus. Homens, vocês foram chamados para liderar a família de vocês. Momentos de crise são oportunidades para aprender, mas para instruir, para mostrar para suas famílias que o socorro do Senhor, o socorro que vem do alto, como nós ouvimos semana passada, Salmo 121. Algumas mulheres não têm mais seus maridos, ou são solteiras, mas vocês têm o noivo perfeito, Jesus, e o Espírito Santo que capacita vocês a não se desesperarem na crise. Tomem decisões de acordo com o caráter de Deus e a sua vontade. Demonstrem a seus filhos, demonstrem a sua família, homens, o que mais importa de fato. Que a sua fé é Elimeleque, Deus é meu rei. Deus é minha rocha firme. Salmo 31:3 diz: sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, eu te peço, conduz-me e guia-me. Eu vou confiar no Senhor, eu vou acreditar e obedecer, mesmo que Ele me explique depois, se Ele quiser. Assuma a tua liderança espiritual, homem. Assuma as tuas responsabilidades. Comece orando, lendo, meditando na palavra. Deus vai cobrar, primeiramente, de você. E terceiro e último, eu já convido o grupo para vir aqui à frente. Ou só o Felipe para fazer um sonzinho assim, lembra? Não importa o quão longe você está, Jesus te chama hoje para voltar. Não importa o quão longe você já foi, o quão rebelde, o quão obstinado, o quão endurecido, não importa, Jesus está te chamando para olhar para Ele. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Creia nisso. O sangue de Jesus tem poder. A sua providência graciosa, a mão de Deus, o poder de Deus não é limitado pela loucura dos homens, pela sua tolice, pela minha tolice, pelas nossas besteiras. Deus não se limita a nós. Os planos dele são muito maiores. A graça dele é muito maior. Não há lugar tão longe de Deus que a graça de Cristo não possa te alcançar. Não há escolhas, tropeços, erros. Não há lugar tão terrível, obscuro, idólatra, místico, confuso, podre, que a graça, o sangue de Cristo, o poder do Espírito Santo não possa te tirar de lá e ajudar alguém que você conhece a sair de lá, te dar uma nova vida e um novo coração. Jesus te convida a recomeçar. Jesus te convida e te chama para voltar a uma vida de confiança nele, de relacionamento com Ele. Talvez você viveu recentemente, ou esteja vivendo, ou já viveu no passado uma tragédia e ainda sofre por ela. Mas Deus transforma tragédias em lindas histórias. Confie no Senhor. A razão para a gente ter esperança é a fidelidade de Deus para com o seu povo. Deus está comprometido em salvar um povo para si. Essa é a história da redenção. E Ele não faz isso buscando padrões de virtudes e excelência. Deixa eu ver quem é o perfeitinho para que venha fazer parte de mim. Não. Ele faz assim alcançando pecadores rebeldes, pessoas obstinadas, corações duros, mas arrependidos, humildes, contritos. Porque um coração contrito Deus não rejeita. Um coração quebrantado Ele não despreza.
e Ele vai te transformando de dentro para fora. Clame. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é reconhecer o que você fez, e orar, e me buscar a minha presença, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua casa, o seu casamento, os seus relacionamentos. Clame, ainda há esperança. Essa é a mensagem, o mote desse livro, dessa série. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Quando você pensa que Deus está distante de você, ou até que se voltou contra você, a verdade é que Ele está criando alicerces mais fortes para a sua felicidade com Ele. Não desperdice o teu sofrimento. Não desperdice o teu sofrimento. Deus tem propósitos com Ele. Foi uma sequência de erros, uma saga de tragédia e sofrimento aqui, mas que vai ser transformada em uma fonte de esperança para toda a humanidade. Na casa de pão, Belém, onde não havia pão, séculos depois, nasceria aquele que é o pão da vida. Essa é uma das principais mensagens desse pequeno livro. Deus está sempre trabalhando. Deus não para de trabalhar. Ainda há esperança. Por isso, quando a crise bate a porta, precisamos confiar naquilo que Ele já nos mostrou. Confiar, se entregar sem receio, se render a Ele, para a glória dEle e a alegria nossa e desfrute nosso. Em nome de Jesus.